Uma vida sob o comando de Deus. Uma vida sob o comando de Deus. Eu vou pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias. Nós vamos ficar olhando em Gênesis no capítulo 37 e também seguindo o capítulo 38 e 39. Mas nós vamos falar sobre uma vida no comando de Deus. Falando sobre a vida de José do Egito. José, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão, um grande homem de Deus. Aliás, domingo passado, nós paramos na história de José, quando ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Interessante, né? José foi vendido por menos de $100 como escravos para uma caravana que ia passando de ismaelitas que vinham lá da região chamada de Ismael, de ismaelitas, e eles iam para o Egito. E então os irmãos do José haviam colocado ele numa cova, num buraco. E naquela cova, naquele buraco ali, ele iria morrer. Por mais que ele estivesse apelando aos seus irmãos, não façam isso comigo, por favor, eu não fiz nada a vocês. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam, não queriam nem falar com ele, não queriam nem ouvi-lo. E por mais que ele pedisse, ninguém estava interessado em ouvir os apelos de José. E quando ele foi passando, quando a caravana foi passando, então ele foi vendido como escravo. José tinha 17 anos apenas, era o filho amado, cabeça da família. De repente, tudo vai de água abaixo, os sonhos vão para o brejo. Aquela ideia que ele teve, aquele sonho do Senhor, falando, né, a ele, dizendo, olha, até a lua e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas vão se inclinar diante de você, simbolizando o pai, simbolizando a mãe, os irmãos, os familiares, todos prestando reverência a José. Deus havia dado esse sonho. Como é que agora, de repente, tudo estava indo por água abaixo? É o que muita gente pensa. É o que muita gente sente. Parece que Deus lhe dá um sonho, Deus lhe diz o que vai acontecer, e quando as coisas ruins começam a bater na sua vida, quando situações que você não esperava, então vem na sua cabeça, e os sonhos que Deus me deu? E a esperança que eu tinha? Isso eu imaginava que ia acontecer, olha aí, nada está acontecendo, e muita gente fraqueja na fé, muita gente escorrega, muita gente cai, muita gente abandona, muita gente deixa para lá, porque não está preparado para enfrentar esses embates da vida. Interessante que agora José é vendido e ele vai para uma terra longínqua, ele vai para o Egito, longe ali da Palestina, onde ele morava, de Israel, da terra de Canaã. E ele vai para a terra do Egito, e quando ele chega lá, o que ele vê? De cara ele vê aquelas pirâmides, as mesmas pirâmides que o seu bisavô, Abraão, tinha visto também. As pirâmides já estavam lá quando José chegou, e hoje elas continuam no mesmo lugar. E José viu tudo aquilo, ele viu aqueles templos egípcios, ele viu toda aquela construção magnífica, foi um templo maravilhoso aquele templo egípcio. Quando as construções, tudo aquilo diferente, José ficou realmente encantado, mas ao mesmo tempo preocupado. Que lugar é esse? Olha onde eu vim parar. Eu imagino no coração de um rapaz de 17 anos o que estava passando. E pior ainda, quando ele chega no Egito, o que acontece? Ele é levado a leilão. Como aconteceu lá no Brasil, você se lembra na nossa história, quando trouxeram os escravos lá da Nigéria e de outros países africanos para o Brasil, eles eram colocados em praça pública, e então olhavam os dentes, olhavam o rosto da pessoa, e fazia tudo aquilo ali para ver se podia ser um bom escravo ou não, e vender. Assim José, no leilão ali na frente, você, quanto dá para esse rapaz? Tem só 17 anos, e você aí? E aí começou todo aquele leilão para que alguém pudesse comprá-lo. E a palavra de Deus diz então que José estava ali, mas ele não ficou apavorado, e a razão é simples, a razão está em Gênesis 39, versículo 2, que diz o quê? Mas o Senhor estava com José. Repitam comigo, mas o Senhor estava com José, todo mundo, mas o Senhor estava com José. Aí tem a resposta, por que José não estava desesperado? Aí você encontra a resposta. Por que José, diante de tudo aquilo ali, não estava assim, perdendo a sua esperança? Porque o Senhor estava com ele.
E ele sabia que Deus estava cuidando da sua sorte. Mas, de qualquer maneira, Satanás, eu imagino que aproveitou aquela ocasião para chegar perto de José e falar: José, aí você está vendo? Olha aí, olha o sonho que você teve, está vendo? Deus lhe deu aquele sonho, mas ele não vai cumprir, ele não vai fazer nada por você. Olha, José, está vendo? Você veio parar nesse lugar aqui, você foi vendido e tal. Eu imagino quanta coisa Satanás não colocou na cabeça dele. Da mesma maneira, eu imagino quantas coisas Satanás coloca na minha mente, no seu coração, quando nós estamos enfrentando dificuldade. Satanás diz: você viu a sua fé? Você viu? Você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ora, olha o que está te acontecendo. Você dá oferta, olha o que está te passando. E Satanás começa a colocar você diante de um dilema: será que realmente vale a pena servir ao Senhor? Mas, irmãos, o texto é claro: Deus estava com José. Quando Deus está conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele vai estar ao nosso lado. Ainda que nós enfrentemos provações, o Senhor nos dará a vitória. Ainda que nós choremos a noite inteira, a alegria virá pela manhã, diz a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Eu gostaria de focalizar em 3 aspectos na vida de José. Primeiro, Deus o protegeu. A proteção de Deus é coisa realmente maravilhosa. Irmãos, deixe-me lhe dizer, nada acontece por acaso em nossas vidas. Você não está aqui neste país por acaso. Deus tem um propósito e tem uma razão pela qual Ele o trouxe cá. E você precisa descobrir que propósito de Deus é esse. Qual a razão, qual o motivo, o que Deus quer. Por que que Ele tem feito isso na sua vida? Aquele negócio, aquela situação, aquele trabalho, aquela mudança aqui, aquela mudança acolá, dê oportunidade a Deus a mostrar a você que Ele realmente tem o controle. Nada acontece por acaso. Ali estava José. E de repente, olhem para mim, de repente, diz a palavra do Senhor, que o irmão mais velho de José, o irmão chamado Rubem, quando José apareceu ali, foi descendo a montanha, vindo buscar os seus irmãos para levar notícia para os pais, os irmãos disseram: olha lá vem o sonhador, aquele ali que ficou dizendo que nós vamos adorar a ele e tal, vamos matá-lo. Olha a primeira ideia dos seus irmãos, a ideia fratricida, isto é, matar um próprio irmão, fratricida. Então, vamos matá-lo, vamos acabar com ele e vamos ver em que vai dar os seus sonhos. Vamos matá-lo, vamos destruir com ele, vamos acabar com ele. E aí nós vamos descobrir em que vai dar esses seus sonhos. Sabe, irmãos, que coisa interessante. Deus sempre levanta alguém, alguma coisa, quando nós estamos num perigo iminente. E Deus levantou o irmão mais velho, chamado Rubem. E Rubem disse assim: não vamos matar o nosso irmão. É nosso irmão, a nossa própria carne. Como que vamos fazer isso? Vamos lançá-lo numa cova. Tem gente que é assim, não é? Não vamos matar não, vamos só jogar dentro de uma cova. É melhor, dá mais tempo, ele pode morrer assim a longo prazo. Como se fosse melhor lançar um sujeito dentro de uma cova e deixá-lo lá à míngua, deixá-lo lá sofrendo no escuro. Foi essa a opinião. Mas, de qualquer maneira, Deus queria livrar a vida de José. E Rubem, então, disse: vamos lançá-lo numa cova. E eles lançaram. 37, versículo 26. Olha aí, versículo 21 e 22. Capítulo 37, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos dos seus irmãos, dizendo: não lhe tiremos a vida. Não vamos derramar sangue sobre nós. Disse: de forma alguma vamos fazer isso. Não vamos jogá-lo numa cova. Nós não vamos permitir que vocês façam. Eu não vou permitir que você faça isso. Mas depois, em seguida, Judá, um outro irmão, sugeriu vendê-lo. Lá no capítulo 37, 26 e 27, seguindo, você lê o quê? Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja sobre a nossa mão, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E ao passar os negociantes, tiraram José da cova e o venderam por 20 ciclos de prata.
Então, mais uma vez, Deus interviu, permitindo que a vida de José fosse preservada. Mas, de repente, aí aparece essa caravana de ismaelita, Deus manda essa caravana, e José vai para o Egito. E lá no versículo 30, do capítulo 37, versículo 36, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Irmão, que coisa interessante. Primeiro, os irmãos querem matá-lo. Deus disse, não, vocês não vão fazer isso, a vida pertence a mim. E então, o irmão mais velho diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo numa cova. O outro irmão, mais adiante, diz, olha, vai passando uma caravana ali, vamos tirá-lo da cova e vamos vender ali a caravana. Eles param a caravana, e a caravana então eles oferecem a José, e eles pagam 20 moedas de ciclo, 20 moedas, menos de $100. E levam José para o Egito. E chega no Egito, José é vendido a quem? A Potifar. Quem era Potifar? Era mais ou menos o chefe da polícia secreta de Faraó. Ele era responsável pela proteção da vida de Faraó. E, naturalmente, vivendo na casa de Potifar, José estava acostumado a ver aqueles grandes de Faraó. Ele estava habituado a ver aqueles ministros, aquelas pessoas de influência no governo. Deus estava preparando tudo. Deus, quando protege, Ele não só protege você do perigo, mas Ele vai preparando, Ele vai cuidando dos mínimos detalhes. E você vai percebendo realmente a mão de Deus. José era escravo, mas ele estava protegido pelo Senhor. E o Senhor estava com José. Mas, irmãos, uma das coisas que me chama a atenção é que ele não ficou amargurado. Ele tinha todo o direito. Puxa vida, eu tenho sido fiel a Deus. Podia ficar amargurado, chateado, por ter Deus permitido ele chegar naquela situação. Eu conheço muitos crentes que ficam e se sentem assim, amargurados, chateados com Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Qual a razão? Eu procuro ser fiel, eu procuro fazer isso e aquilo outro, e você não entende por que essas coisas vão acontecendo na sua vida. Mas eu e você podemos ter a mesma proteção de Deus, a presença do Senhor. E muitas vezes nós deixamos de ser obedientes a Deus. E quando somos levados para o olho do furacão, quando realmente estamos ali, aquelas coisas todas acontecendo ao nosso redor, então nós ficamos pensando assim, e agora, o que eu vou fazer? E eu pensei que na minha vida cristã eu ia ter força, mas eu não estou tendo nem forças. Irmãos, será que a nossa força é tão pequena assim? Nós cantamos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas quando a provação bate, quando a dificuldade, quando a luta, quando as injustiças, a primeira coisa que nós fazemos é atribuir a Deus culpa. Puxa vida, o Senhor não devia permitir. Por que o Senhor permite isso? O Senhor não é bom? O Senhor não é misericordioso? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Uma irmã, uma vez perdeu um filho e ela estava dizendo isso a Deus, por que o Senhor levou o meu filho? Outra pessoa perdeu o emprego, eu ouvi aquele irmão falar, Deus sabia que eu precisava do emprego, por que Ele permitiu que eu perdesse o meu emprego? Outra pessoa estava enfrentando uma dificuldade na escola e disse, Deus sabia que eu precisava desse diploma para conseguir isso, por que Deus permitiu? Há muitas respostas, não existe uma resposta somente para todos os problemas. Cada situação é diferente, mas eu sempre procuro dizer, Deus está em controle, Ele sabe por quê. Agora, você está controlando a sua vida ou Deus está controlando a sua vida? Você está confiando de que realmente o Senhor vai abrir os seus olhos para que você possa contemplar a maravilha dele? Você vai esperar no Senhor? Você vai realmente colocar a sua confiança em Deus? Às vezes, a Billy Graham diz que Deus sacode o edifício da nossa vida para a gente descobrir que é Ele que está fazendo isso. Muitas vezes Deus permite que situações aconteçam assim, justamente para chamar a nossa atenção. Às vezes você fica doente e Deus permite aquela doença para que você se chegue mais perto dele. Então são coisas que nós não entendemos, mas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. José, ele chega no Egito, mas Deus estava trabalhando na sua vida. Quando arrancaram a túnica de José, os seus irmãos, arrancaram a túnica de José e molharam com o sangue de um animal para devolver ao seu pai, dizendo, ele foi comido por uma besta do campo, por uma fera, para enganar os pais, a Jacó.
quando arrancaram a túnica de José, só o que puderam fazer. Por quê? Porque não conseguiram arrancar o caráter, a integridade dele, porque isso tudo estava no coração. Sabe, irmão, muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o que temos, com o que estamos vestidos, com essa indumentária, quando na verdade Deus não olha para esta aparência espiritual, Deus não olha para essa capa religiosa, Deus não olha para esta túnica que a gente põe às vezes no domingo para a igreja, Deus olha no coração. Como é que está a minha vida com Ele? Como é que está o meu relacionamento com Ele? Como é que está a minha confiança, a minha fé? Não adianta apenas cantar sobre a fé, falar sobre a fé, ouvir sobre a fé no domingo. E depois tirar aquela túnica e continuar sem fé, sem alegria, sem dependência, como que se sentindo órfão. Mas José nos dá esta grandeza. Talvez agora ele estivesse usando uma roupa de escravo, mas a sua integridade continuava intacta. Precisamos hoje de crentes, de pessoas com caráter, com integridade, pessoas que vivem a vida espiritual de forma autêntica, não somente estilo túnica, não somente vida espiritual que você coloque e alguém pode arrancar a qualquer hora, mas uma vida espiritual que realmente agrada ao Senhor, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa vida. Quando José chegou no Egito, ele poderia ter abandonado a Deus, abraçado os ídolos aí, ele poderia ter esquecido das tradições da sua casa, dos ensinamentos que ele havia recebido na sua família, mas ele não fez nada disso. Ele tinha sido comprado por Potifar, mas na verdade a sua vida pertencia ao Senhor. Foste comprados por bom preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, diz o apóstolo Paulo. E ele então não permitiu que nada disso arrancasse do seu coração e da sua vida, do seu interior, a sua fé, a sua confiança e dependência em Deus. Veja, irmãos, que nem os sonhos de José ficaram fora do trilho. Deus estava no controle da máquina. E quando Deus tem o controle da máquina ou do barco, como as crianças cantam, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Quando Deus está controlando, tudo vai bem, mesmo que ao redor tudo pareça mal, mesmo que você possa ver todas essas coisas acontecendo e não entender. E sabe, Deus não somente guardou a José naquele momento que ele precisou tanto, mas Deus o fez um homem próspero. Deus o fez um homem próspero. O que diz o Salmo capítulo 1, versículo 3? A Bíblia fala ali a respeito do justo. E falando a respeito do justo, a Bíblia diz: pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que ao seu tempo dará fruto, e cujas folhas não caem. E a Bíblia termina: e tudo quanto ele fizer, prosperará. Prosperará. Eu sei que tem muita gente por aí pregando sobre a teologia da prosperidade. E eu sei que tem muita gente aí vendendo o evangelho. E eu sei que tem muita gente aí fazendo o evangelho um trampolim para chegar a aquela fazenda, isso, aquele avião, ou seja o que for. Não importa o que o homem tenha no coração, a palavra de Deus será sempre ela, será sempre vitoriosa. Passarão os céus e a terra, passarão os enganadores, passarão os vendilhões do evangelho, mas a minha palavra não haverá de passar. A minha palavra permanecerá. Deus fez o homem próspero como fez a José, porque Ele que faz. Ele é que me faz prosperar. Não sou eu que uso as pessoas para prosperar. Não sou eu que vou usar a igreja para prosperar. Não sou eu que vou usar a religião para prosperar. É Deus que me faz próspero. E me faz próspero, sabe para quê? Para abençoar outras pessoas. A prosperidade de Deus nunca vem em benefício próprio. A prosperidade de Deus sempre é para abençoar outras pessoas. E Deus abençoou a José. Ele prosperava, não porque tinha algo de especial, mas porque o Senhor estava com ele. E diz a palavra de Deus aqui, e o Senhor o fez próspero. 39, versículo 2, olha lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Um escravo próspero.
Um escravo próspero, alô? Quem já viu escravo entrar nessa teologia da prosperidade? Quem já viu escravo querer ser próspero? Ele não tem nada. O seu Senhor tem tudo. Aí é que está a resposta. Deus o fez próspero na escravidão, no sofrimento, naquele instante que ele estava ali passando tudo. Deus o fez próspero para abençoar a vida de Potifar, da sua família e daqueles que estavam ao seu redor. Eu sei que muita gente vai dizer assim: ele é assim como Satanás disse a Deus, referente a Jó. Esse aqui é um sortudo. Ele tem sorte. Veja, ele foi para a casa de Potifar. Eu imagino os outros ali que estavam sendo vendidos e olhar Potifar, o chefe da polícia secreta de Faraó, chegando ali com todos aqueles guardas ao redor dele, olhar para aquele moço de 17 anos. Eu quero este moço aqui. A Bíblia diz que José tinha uma aparência muito bonita, era um jovem formoso, não é como Alá Ebenezer, não, era um jovem realmente bonito. Potifar olhou e disse: é esse moço que eu quero na minha casa. Este moço. Eu imagino os outros, mas que cara sortudo. Não é que muito crente tem essa ideia? Quando acontece isso na vida de A ou B, de alguém que ele conhece, ele diz: nossa, ele tem sorte. Irmãos, essa história de sorte é coisa de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não existe sorte com Deus, existe bênção. Deus não manda sorte para ninguém. Deus abençoa os seus filhos com as bênçãos do céu. Deus não precisa te dar a chance de ter sorte. Deus precisa uma chance de abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênçãos tais, que delas venha a maior abastança. Não existe essa história de sorte. Existe sim. Quando nós pedimos, quando confiamos, quando dependemos, quando buscamos ao Senhor e Ele ouve a nossa oração. Ele pegou um emprego, ele é sortudo. Não, ele é abençoado. Deus lhe deu esse emprego, Deus abriu essa porta, Deus lhe deu essa oportunidade. Agora vá glorificar a Deus. Glorifique a Ele através dessa bênção que você recebeu. É assim. Eu fico impressionado quando eu leio a história de John Bunyan, que escreveu aquele livro que tornou-se talvez o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino, que é uma história que fala da vida cristã. É uma história imaginária de um cristão, da peregrinação desse cristão. Irmãos, quando aquele homem foi preso, ele foi preso, sabe por quê? Porque estava pregando sem licença. Depois, ele passou 12 anos na prisão, sabe por quê? Porque a corte o chamou e disse: você está disposto a parar de pregar? Ele disse: não. Então nós vamos lhe dar 12 anos. Ele disse: o que é que eu posso fazer? Pegou 12 anos, porque não tinha permissão para pregar o evangelho. Aí quando ele estava na prisão, sabe o que ele fez? Ali tinha um banquinho, tinha 3 pernas, aquele banquinho de 3 pernas que a gente usa. Ele arrancou uma perna e ele fez ali, com a sua mão, carvou ali aquela perna do banquinho, ele fez uma flauta. Daquela perna de um banco, ele fez uma flauta para glorificar a Deus, tocando hinos ali na prisão. E foi ali na prisão que ele escreveu o livro O Peregrino. Como pode alguém no sofrimento, como aconteceu com Paulo? As cartas que nós temos aqui na Bíblia, algumas delas foram escritas da prisão, ele mesmo ditando, ele mesmo falando para o pessoal, olha, e a palavra de Deus passava pela janelinha e chegava no ouvido de alguém que colocava tudo escrito. Se ele tinha pena para escrever ou não, se ele ditava a sua carta, como é possível que tenha acontecido, mas Deus usou, e do infortúnio, Deus fez uma bênção. Deus é capaz de tirar daquele infortúnio seu um tempo de bênção, se você realmente confiar nele, assim como fez. Potifar viu que havia algo de especial na vida daquele jovem hebreu. Ele viu que havia algo de especial. Veja aqui veja aqui no versículo 3. Veja aqui no versículo 3, o que é que diz assim? Aliás, no versículo 31. No versículo 31, olha aqui, também... Versículo 39, versículo 31. Diz a palavra de Deus aqui.
Um momentinho aqui para eu achar aqui no verso, quando ele está na casa de Potifar. E diz aqui a palavra de Deus, veja bem, versículo 5, 39, versículo 5. Desde então, Potifar o colocou como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Eu fico impressionado de ver como Deus trabalha. Aquele homem que estava sofrendo como escravo, podia estar amargurado, podia estar ali, né? nem aí, mas fazia bem o seu trabalho. E Potifar viu que havia algo de especial na vida daquele jovem hebreu, e por isso mesmo, ele coloca tudo nas mãos de José. Ele deposita toda a confiança em José. E ele diz: olha, José, você vai estar sob o comando da minha casa. Quando Deus está no comando da vida de uma pessoa, tudo é assim. Primeiro, Ele protege. Segundo, Deus faz com que essa pessoa prospere, mesmo num tempo difícil. Mas não somente é isso, Deus colocou José numa posição de destaque. Deus colocou na mão de José a oportunidade dele provar que ele era um servo fiel. Quando você é sincero, íntegro, trabalhador, Deus abençoa a obra da sua mão. José simplesmente tinha todo o controle de qualidade da casa de Potifar. Potifar não sabia nada do que estava acontecendo na sua casa. Mas era uma boa ocasião para José fazer corpo mole. Era uma boa ocasião para ele fazer o trabalho dele devagar. Esse Potifarzinho, o que ele pensa que ele é? Mas José não fez assim. O homem de Deus pensa diferente. O trabalhador de Deus pensa diferente. A Bíblia diz que quando nós temos o nosso trabalho, lá em Efésios 6, 5 e 9, a Bíblia diz que trabalhar para o seu patrão, você deve fazê-lo de que maneira? Para agradar o Senhor, para deixar Deus feliz. Muita gente enfrenta problemas no seu trabalho porque trabalha não objetivando essa característica espiritual, de trabalhar como se fosse para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: tudo que vier nas suas mãos, faz conforme as suas forças. Quando você faz o seu trabalho negligentemente, quando você faz o seu trabalho que não tem esta característica cristã, que você não está agradando a Deus trabalhando para um simples patrão, sabe o que Deus faz? Deus vai requerer de você por esta negligência. Então, José estava ali firme, fazendo o seu trabalho. Ele não ficou com aquela ideia: eu vou levar vantagem disso aí, eu vou tirar uma casquinha, eu vou fazer isso. Não tinha nada disso na cabeça de José. E muito menos José deixou-se influenciar, talvez outros que estivessem ali, vamos fazer isso, aquilo, nada disso. Você está no seu trabalho, você está trabalhando aí fora, você tem um compromisso, não se deixe influenciar por aqueles que muitas vezes, não tendo o temor de Deus, pode levar você a situação muito séria. Isso me lembra a história de Moody. Moody trabalhava numa loja vendendo seda lá em Chicago. E então uma vez o patrão dele chegou e disse: Moody, você faça o seguinte, quando chegar uma pessoa para comprar 1 metro de seda, você estica a seda, estica bem, tá? Aí sobra um pouquinho. Cada vez que você esticar bem a seda estica, né? Ele iria ganhar um pouquinho. Já pensou, ganha 10 centímetros aqui, 5 centímetros acolá. Então, no final do dia, ia sobrar mais. Moody olhou para o patrão dele e disse assim: meu amigo, a sua seda pode esticar, mas a minha consciência não. A sua seda pode até esticar, mas a minha consciência não. Aí está o verdadeiro trabalhador. Ele é comprometido com Deus, a sua ética, a sua maneira de ser, e nada vai tirá-lo dos caminhos do Senhor. Finalmente, irmãos, José subiu rápido no conceito de Potifar. Agora, você tem que ter cuidado. Deus coloca você numa posição e a tendência é você subir. Mas lembre-se de uma coisa: quanto mais alto você estiver, a queda pode ser fragorosa. Então, tenha cuidado com a posição onde você está.
tenha cuidado. Se Deus o colocou aqui, mantenha a sua fidelidade ao Senhor, porque senão o tombo será certo. E veja o que aconteceu. Satanás olhou José subindo, ele já estava ali no topo, dominando toda a casa, coordenando tudo, era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele tinha prosperado, a casa estava prosperando, tudo de Potifar, o seu rebanho, sua riqueza, tudo aumentando. Ninguém entendia, mas o que tem nesse moço que chegou na casa e olha, a casa explodiu, a casa hoje é outra, a fazenda é outra, tudo. Mas gente, o que tem de diferente neste homem? Ninguém sabia. Nós sabemos hoje que o Senhor estava com José. Essa era a razão que a casa estava prosperando. O homem de Deus, o servo de Deus, não somente ele prospera, mas onde ele vai, onde ele está, as pessoas que estão ao seu redor também são abençoadas. E Satanás não gostou daquilo. Aí Satanás pensou assim: eu vou derrubar esse camarada. Agora veja, irmãos, a palavra de Deus, o que foi que aconteceu. Sabe, muitas vezes você não imagina que no momento quando você é mais fiel, você está lançando um desafio a Satanás. Olha aqui comigo no versículo 7, capítulo 39, versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, isto é, de Potifar, colocou os olhos em José e disse a ele: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu Deus não sabe, eis que o meu senhor Potifar não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a mulher dele. Como, pois, posso eu cometer este tão grande mal contra o meu senhor? Mas ela insistia com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer um serviço, e ninguém da casa estava lá perto. Então ela, pegando a capa, José pela capa, disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão e fugira para fora, chamou pelos homens da casa e disse: vede, meu marido trouxe-me este hebreu para me insultar, veio a mim dizendo: deita-te comigo. Eu gritei em alta voz, e ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou tudo aqui e escapou para fora. Ela guardou a capa consigo até que o esposo voltou. Então falou a ele conforme as mesmas palavras: o servo hebreu que nos trouxeste veio para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritei, tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, que ele falava, dizendo: desta maneira me fez meu servo, a sua ira se levantou. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Versículo 21, o Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graças aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo que se fazia. E o carcereiro não tinha que se preocupar com coisa alguma, porquanto o Senhor estava com José, fazendo prosperar tudo o que ele fazia. Irmão, mas que coisa maravilhosa! No momento auge da vida dele, lá vem a tentação. E José podia aproveitar aquela tentação. Ninguém estava ali perto, a casa estava vazia. Mas ele sabia que o Senhor estava ali presente. Ele sabia que a sua vida pertencia ao Senhor. As tentações são assim. Hoje eu escrevi no boletim sobre as tentações. As tentações, elas vêm a cada momento. E como que nós vamos enfrentar as tentações? Pela graça de Deus, com a graça do Senhor. A Bíblia diz que nenhuma tentação vem acima da sua força. A Bíblia diz que nenhuma tentação vem que você não possa resistir. O problema não está na tentação, o problema está em ceder à tentação. O problema não está na tentação, o problema está em você correr atrás da tentação. O problema não está na tentação, o problema está dar ouvido à tentação.
Aí é que está a história. Quando aquela mulher agarrou José dizendo, vamos pecar juntos, vamos adulterar. José podia se quisesse. A mulher era bonita, a senhora Potifar. Eu imagino que Potifar tinha um bom gosto, apesar do nome dele, mas eu imagino que era uma senhora muito bonita, muito atraente. E José estava sozinho ali, mas o seu compromisso era com o Senhor. Então não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se o seu compromisso é com o Senhor, cuidado, porque as senhoras de Potifar continuam por aí, por este mundo afora. Ah, sim, mais bonitas do que nunca, mais atraentes do que nunca. Mas a Bíblia diz que José disse, como é que eu vou pecar contra o meu Senhor? Irmãos, a Bíblia fala da fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é quando o solteiro tem um relacionamento sexual fora do casamento. A Bíblia chama fornicação. A Bíblia chama de adultério quando um casado tem um relacionamento fora do seu círculo matrimonial. A Bíblia chama de adultério. Os dois casos são condenados pela palavra de Deus. Não é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. E aqui está a prova. Este homem de Deus, que apesar de toda essa tentação, ele foi fiel ao Senhor. E eu sempre digo, existem muitas tentações. No caso de José foi essa. Mas existem muitas outras tentações por aí. Tentações de negócios ruins. Tentações do dinheiro fácil, de ganhar, fazer um negócio para ganhar dinheiro fácil, passando a perna e tapeando as pessoas. Sabe o que é que a Bíblia chama disso? A Bíblia chama isso aí de iniquidade. Quando você, sabendo que o seu pecado vai levar a esta condição, deliberadamente você assume a posição de pecar e de ofender a Deus naquele negócio que você está fazendo. A Bíblia também fala da negligência que nós temos a responsabilidade em família, de tratar bem um ao outro, tratar bem a minha esposa, tratar bem o meu esposo, tratar bem o meu filho, tratar bem aquelas pessoas que estão ao meu redor, e quando eu não faço, o que a Bíblia chama isso de negligência. Então existem muitas coisas, muitas tentações para que você não faça, para que você deixe para lá, para que você esqueça, para que você releve isso aí. Mas se o seu compromisso está com o Senhor e o Senhor está na sua vida, fazer todas estas coisas, nada mais vai ser do que a oportunidade que Deus vai lhe dar para glorificá-lo. Glorificá-lo. E Deus foi glorificado através da vida de José. Que Deus seja glorificado através da sua vida, do seu testemunho, e que cada irmão aqui seja fiel ao Senhor. Jamais escancare a porta à tentação. Deixe que ela bate. Deixe que ela bate na sua porta. Pode bater o quanto quiser. E ela vai bater. Mas você tem a chave. E você só vai abrir a porta se quiser. Se quiser. Portanto, fuja da tentação. Como José fez. Mas lembre-se da palavra de Billy Graham. Quando você fugir da tentação, não deixe o novo endereço. Porque se você deixar o endereço, ela vai atrás de você. Feche os seus olhos. Eu te dou graças, Senhor, pelo exemplo de José. Foi um exemplo difícil na sua vida, mas foi um exemplo de fidelidade. Apesar das provações, manteve-se fiel, não se amargurou, confiou em ti, esperou pela salvação, esperou pelo teu propósito na vida dele. Naquele momento difícil, quando precisou testemunhar da sua fé, sendo tentado, Senhor, Ele o colocou em primeiro lugar, assim como eu, que todos nós também coloquemos o Senhor e a nossa fé, o nosso compromisso contigo em primeiro lugar. Senhor, como Jesus nos ensinou, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém.